Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Deus possa lhe abençoar. Estamos aqui mais uma vez para trazer a lição, uma palavra de Deus para teu coração. Hoje estaremos com a Escola Bíblica Dominical. Estaremos falando a respeito de Mardoqueu. Estamos aí com a lição desse trimestre que fala a respeito do livro de Esther. A lição passada foi falado acerca da integridade de Esther, Hadassah, a rainha Esther. E nesta oportunidade iremos falar acerca da integridade de Mardoqueu. Quero desde já cumprimentar também você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, você, meu amigo simpatizante da fé, que está aí nos acompanhando por meio da internet. Deus possa lhe abençoar, que Deus possa alcançar a sua vida através desta lição. É uma rápida lição, mas uma lição importante, uma lição que nos edifica. Estamos aí com esse trabalho, esse propósito de trazer a palavra de Deus até o seu coração. E como é do saber de todos esse momento difícil que estamos passando a respeito dessa pandemia que assola o mundo, para evitar aglomeração, estamos trazendo a escola bíblica através das mídias, através das redes sociais. Sem mais delongas, vamos iniciar a lição 3, que fala Mardoqueu e sua integridade. Eu, para quem não conhece, o presbítero Ideal Neto, e estou aqui para trazer aquilo que Deus permitiu trazer até o seu coração. O tema desse trimestre é Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. O comentarista da revista é o bispo Abner Ferreira. Ele é o que está fazendo os comentários adicionais na revista desse trimestre. As lições desse trimestre, a gente está na lição 3, que é Mardoqueu e sua integridade. Teve as leituras complementares. Os textos de referência para quem quiser acompanhar está no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 21 ao versículo 23, e Esther, capítulo 6, versículo 1. Versículo 21 do capítulo 2 do livro de Esther. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Esther, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Texto áureo. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Isso está no capítulo 3 do livro de Esther, no versículo 2. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Ponto de partida. Nada pode obstruir nossa comunhão com Deus. Nada pode obstruir, nada pode atrapalhar, nada pode ficar entre a nossa comunhão com Deus. Motivo de oração. Oremos para que a nossa fé
nos leve a possuirmos uma vida íntegra na presença de Deus. Nesta lição a gente vai aprender no tópico 1, Mardoqueu e sua integridade. A integridade consistente em terra estranha. 1.2 Integridade na criação e acompanhamento de Ester. 1.3 Integridade na atitude para com o rei Assuero. No tópico 2, Mardoqueu demonstra discernimento e iremos aprender 2.1 Vivendo em terra estranha. 2.2 Percebendo as oportunidades. 2.3 Lidando com a exaltação. No tópico 3, lições de Mardoqueu para os dias atuais. Iremos aprender no 3.1, não tenha medo dos desafios. 3.2, a vida cristã exige perseverança. 3.3, crença e valores sólidos bem definidos. Então, oremos a Deus. Feche seus olhos como um ato de fé no lugar onde você estiver, se assim você o puder fazer. Oremos a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento entramos na Tua presença, Papai querido, para te pedir, ó Senhor, a direção do Espírito Santo, para te pedir, ó Pai, a orientação do Espírito Santo, o revestimento do Teu poder, ó Pai, para que possamos, ó meu Deus, neste momento transmitir a Tua palavra, ó Pai, no âmbito espiritual, ao qual, quando ela for de encontro às pessoas, ó Senhor, elas possam entender e ser transformadas através da Tua palavra. Abençoe a nossa fé, Senhor, para que a cada dia possamos galgar, ó Senhor, degraus maiores, degraus mais elevados de fé na Tua presença, que a nossa confiança e perseverança seja cada dia maior, seja cada dia aperfeiçoada na Tua presença. Assim pedimos e agradecemos para a Tua honra e glória, para que todos saibam que somente Tu és Deus. Assim eu peço e agradeço. Amém. Introdução. Mardoqueu manteve o seu caráter íntegro como servo de Deus, ainda que vivendo em terra estranha e no meio político. Às vezes vocês vão aí, caro ouvinte, ouvir alguns sons estranhos, galo cantando, cachorro latindo, carro na rua. É porque a gente improvisamos um estúdio aqui na sala da minha casa e estamos fazendo aí essa transmissão. Não tem um acústico, não tem um isolamento sonoro, tá à noite, não tem uma iluminação apropriada, mas temos a palavra de Deus. Então tá aqui eu no cantinho aqui, escondidinho, que é justamente por isso, por não estar com o estúdio apropriado, mas a palavra de Deus será transmitida até o seu coração. Então, Mardoqueu, ele manteve o seu caráter íntegro. Ele viveu ali, numa terra estranha, no meio político diferente, mas ele não se corrompeu. Ele sempre esteve fiel ao Senhor, mesmo em meio às dores, mesmo em meio a momentos difíceis, onde ele não via ali aos olhos humanos uma saída, mas ele se manteve firme e fiel. E isso é muito importante na nossa vida, a fidelidade a Deus. Tópico 1. Mardoqueu e sua integridade. Vamos observar, assim como foi lido no texto áureo, que nos dizia o seguinte: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porém, assim tinha ordenado o rei acerca dele,
Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, observemos: todos os servos se inclinavam e se prostravam. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Isso é muito interessante na nossa vida, que devemos entender que aqui a gente vê todo mundo se prostrava, mas a gente lembra, quando estava estudando esta lição, eu lembrei de um dizer da minha mãe: mas você não é todo mundo, você tem que ser diferente. E assim é o servo de Deus. O servo de Deus, ele não é igual a todo mundo, ele tem que ser diferente. Todos ali se prostravam perante Amã, todos ali idolatravam Amã, todos ali reverenciavam Amã. Mas, porém, Mardoqueu não se prostrava, porém, Mardoqueu não reverenciava. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que somente ao Senhor prestarás culto, somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor reverenciarás. Então, Mardoqueu, sabendo disso, da integridade que deve ser mantida com o Senhor, ele não se prostrou perante Amã. Ele se manteve íntegro com a sua fidelidade a Deus. Por mais que ele estava numa terra estranha, por mais que ele estava ali sujeito àquelas leis, mas ele sabia que o Deus que ele servia, que o Deus que nós servimos, ele é fiel para cumprir as promessas e para nos guardar independente do lugar em que estivemos. Mardoqueu e sua integridade. Segundo o dicionário, integridade significa, característica da pessoa que é íntegra, qualidade de quem é honesto, que é incorruptível. Então observe bem, o dicionário áureo, ele diz que integridade significa característica da pessoa que é íntegra, qualidade de quem é honesto e que é incorruptível. Honesto e incorruptível. Aqui fala das duas esferas. Aqui fala da materialidade e aqui fala da espiritualidade. Honesto dentre os homens, incorruptível perante Deus. Assim é a vida do crente, assim é a vida daquele que serve a Deus, assim é a vida daquele que é chamado cristão, porque cristão significa seguidores de Cristo, cristão significa imitadores de Cristo, cristão significa porta-vozes de Deus. Então, temos que ser honesto perante os homens e também incorruptível perante Deus. Os relatos bíblicos mostram que Mardoqueu foi um homem de caráter exemplar. Sua vida é um exemplo de integridade e submissão a Deus. A história de Mardoqueu é importante, pois nos inspira a preservarmos a integridade mesmo no meio de uma geração corrompida. É o que nos diz lá em Filipenses 2,15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, a palavra de Deus, ela nos inspira, ela nos orienta a mantermos a integridade mesmo em meio a uma geração corrompida, mesmo em meio a uma geração de valores invertidos, mesmo em meio a uma geração como a que vivemos hoje, que os valores estão invertidos, que os pensamentos estão invertidos, que as polaridades estão invertidas, mas nós nos devemos manter íntegros, devemos nos manter na posição, devemos entender e guardar a ética de Deus nas nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Tópico 1. Integridade consistente em terra estranha. Ciro, o rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico e permitiu que os exilados retornassem para os seus países.
Então, ele ali, quando ele derrotou ali o exército babilônico, o povo que mantia, a Babilônia que mantia o povo prisioneiro, aqueles exilados que estavam ali presos, aqueles exilados que estavam ali cativos, foram permitidos que eles retornassem para os seus países de origem, foram permitidos que eles fossem libertos, que eles voltassem. No entanto, muitos judeus optaram em ficar na Pérsia. Um dos motivos que fizeram com que alguns dos judeus não voltassem à sua terra natal foi a situação profissional e econômica estáveis, pois muitos trabalhavam no comércio, outros estreitaram laços familiares com os povos locais. Mardoqueu não acompanhou os que mudaram para a terra de Judá. Porém, mesmo vivendo em terra estranha, não perdeu a integridade e a sua devoção a Deus. Então aqui a gente percebe, e também tem confirmação também nos livros históricos e nos livros poéticos, lá em Daniel, Jeremias, Ezequiel, Neemias, Esdras, dentre outros, que esses livros eles vão nos oferecer um melhor entendimento, compreensão dos acontecimentos. A gente entende, então, estudando acerca desta vitória do rei Ciro, algo que foi também profetizado a respeito, esse fato que ocorreu no século 6 a.C., que o Ciro, quando ele derrota ali o Império Babilônico, ele permite que o povo que estava ali prisioneiro há quantos anos, um tempão, o pessoal estava ali prisioneiro, o rei Ciro vem, derrota os babilônicos, liberta todo mundo, permite que eles voltem para sua casa, que eles voltem para seus países. Mas como já havia muito tempo que eles estavam prisioneiros, muitos ali já trabalhavam no comércio, outros já tinham estreitado laços familiares, ou seja, já tinha ali casado, já tinha um relacionamento, e não podia ir, já estava estabilizado. E Mardoqueu também era um desses, que ele também já estava estabilizado, já estava enraizado naquele local. Ele não voltou, ele não acompanhou a turma que voltou para ajudar. Só que teve um detalhe: ele, mesmo vivendo ali naquela terra estranha, mesmo estando estabilizado naquela terra estranha, ele não perdeu a sua integridade e a sua devoção a Deus. Ele não se corrompeu com os costumes locais, ele não se deixou levar pelas influências locais. Como vamos entender no decorrer desta lição, ele fez o que todos nós devemos fazer. Ao invés de ser influenciado, ele foi o influenciador. Ele, com a sua integridade, ele com a sua devoção a Deus, ele com a sua fidelidade a Deus, ele influenciou ali aquele lugar onde ele vivia. Ele mostrou que é possível, mesmo distante do local de nascimento, do local de origem, da sua terra natal, você permanecer fiel a Deus. Ele mostrou que por mais que você esteja vivendo num lugar distante, de um lugar difícil, por mais que você esteja vivendo em um lugar onde as leis são diferentes daquilo que você é acostumado, você não precisa perder a sua integridade para agradar alguém. Você não precisa perder a sua integridade para poder subir na vida. Você não precisa perder a sua fidelidade a Deus para poder conquistar algo, para poder alcançar algo. Com fidelidade e com integridade, a gente conquista coisas que são sólidas, porque são coisas que vêm de Deus, e Deus é o autor da vida, Deus é o dono do ouro e da prata. E não devemos temer, devemos confiar e acreditar que Deus pode fazer por nós, acreditar que Ele é Deus em nossas vidas, assim como Mardoqueu acreditou. Assim como Mardoqueu teve aquele entendimento e procurou
buscar algo que fosse dentro do propósito de Deus, algo que fosse dentro daquilo que Deus requer de nós. E vamos ver também agora a integridade na criação e acompanhamento de Esther. Vamos entender essa questão. A conduta de Esther nos faz ver que Mardoqueu a educou nos caminhos do Senhor. Esther chegou a ser rainha, mas ela não perdeu o amor de Deus que fora ensinada por seu primo. Ela sabia que precisava acordar todos os dias nos braços do Senhor. Mardoqueu, como um bom educador, não queria nada mais do que saber que sua prima era uma pessoa de caráter. Então a gente vê que Mardoqueu a educou nos caminhos do Senhor. A gente vê que Mardoqueu ensinou para ela o caminho certo, o caminho correto a se seguir. E isso para a nossa vida, para aplicação nos nossos dias atuais, é muito importante. Entendendo a história, entendendo acerca de Mardoqueu, dos ensinamentos que ele trazia para sua prima que estava ali agora no lugar de filha, porque ele pegou para cuidar dela desde pequenininha, porque ela já não tinha mais os pais. Ele ensinava, ele educava dentro dos parâmetros bíblicos, dentro daquilo que ele aprendeu, das leis de Deus, do caráter de Deus, da forma que o homem tem que ser conduzido perante a sociedade e perante Deus. Isso é importante. Hoje, no mundo em que vivemos, os valores estão invertidos. Hoje os pais não se preocupam mais em educar os seus filhos dentro dos valores éticos que foram ensinados. Valores esses que fazem a gente ter uma conduta ética, uma conduta disciplinar, tanto na frente da sociedade quanto na presença de Deus. Hoje a gente observa que pais não podem mais educar os seus filhos por causa de muitas leis que assim o proíbem, e muito também pais que se omitem na educação dos seus filhos. No momento de ensinar os seus filhos a moldar um caráter, muitos pais se omitem, não ensinam da forma correta, não mostram da forma correta, ou até em alguns casos os pais mandam, os pais falam o que os seus filhos devem fazer, mas não dão exemplo. Não dão exemplo. Quando o livro de Provérbios fala, ensina a criança no caminho em que se deve andar, a palavra está nos dizendo não é para apontar o caminho, é para ensinar no caminho. Para ensinar no caminho, eu tenho que estar no caminho, eu tenho que estar na frente, eu tenho que puxar a fila, eu tenho que mostrar como que se faz. E Mardoqueu assim ele ensinava, assim ele mostrava. Porque se ele ficasse para Esther somente falando faz isso, faz aquilo outro, não é assim, não é daquele jeito, e não desse o exemplo, muito improvável que ela iria se criar uma pessoa de caráter. Mas como ela via que tudo aquilo que ele falava com ela, ele também fazia, ela percebeu que isso era necessário para a sua vida. E mesmo sendo rainha, Esther continuou sendo uma mulher que possuía honra, possuía bondade, possuía integridade. Tudo isso através dos ensinamentos que Mardoqueu trouxe para ela dentro dos princípios, dentro da ética. Devemos aprender com Mardoqueu que a integridade de nossas crianças também tem um tremendo impacto para além da nossa própria família. Ele nos ensina por meio da educação de Esther que um bom caráter não é genético, deve ser ensinado e aprendido. Ou seja, muitas das vezes as pessoas falam, mas é porque fulano de tal da família é assim, fulano de tal é daquela forma, então acaba que puxa, é da genética. E não é por aí. O bom caráter, ele não vem do sangue, ele é ensinado e aprendido. Mas para ser ensinado e aprendido, aquele que ensina também tem que vivenciar o que está passando para a criança.
A criança observa, ela não fica só ouvindo. Você fala para ela, mas ela vai olhar se você também faz aquilo que você está falando. Você que está me ouvindo, que é pai, eu sou pai. Então devemos ter em mente que se não dermos o exemplo, como vamos requerer algo de nossos filhos? Como vamos querer que nossos filhos se tornem boas pessoas, com comportamentos dentro da ética, com um caráter bom, com uma educação boa, com um portar bom perante a sociedade? Não estou nem falando do âmbito espiritual, eu estou falando perante a sociedade. Como vamos requerer isso de nossos filhos se nós também não dermos o exemplo? Entrando na parte espiritual, como vamos requerer que nossos filhos orem mais, que nossos filhos busquem mais de Deus, que nossos filhos busquem mais ler a Bíblia, se nós mesmos não orarmos, não lermos a Bíblia, não jejuarmos, mostrando para os nossos filhos como que isso é feito? Como que a gente vai querer que eles se tornem mais afinco nas coisas de Deus? O exemplo vem de nós. O exemplo começa de nós pais. Assim como começou de Mardoqueu. Hoje estamos falando acerca da integridade dele. A lição passada falou acerca da integridade de Esther. E hoje, falando da integridade de Mardoqueu, percebemos que Esther foi uma mulher de caráter, porque Mardoqueu, que estava no lugar de pai e mãe dela, foi um homem de caráter e passou isso para a sua prima, que considerada filha de criação, com exemplos práticos e com ensinamentos. E isso para a nossa vida vai ser de grande valia no ensino de nossos filhos. Integridade na atitude para com o rei Assuero. O livro de Esther revela fatos e acontecimentos que evidenciaram a integridade de Mardoqueu para com o rei da Pérsia. Mardoqueu, ele era um judeu da tribo de Benjamim e ficou conhecido por criar sua prima Esther como filha, assim como já falamos nos tópicos anteriores. E certa vez, Mardoqueu escutou que 2 homens emboscaram contra o rei Assuero e avisou Esther, que levou a notícia ao rei, evitando assim a sua morte. Porque quando ele ouviu, ele levou ali a saber a sua prima, que é a rainha, e ela leva até o rei, e o rei vai investigar, vê que aquilo é verdade, vai dar a condenação àqueles homens, e ali foi evitado um assassinato. E a gente vê que Mardoqueu, mesmo estando numa terra estranha, ele permaneceu em sua trajetória de integridade. Ele nos mostra que por mais que ele estava numa terra estranha, ele não se deixou ser influenciado, ele não se deixou levar pelos costumes daquele lugar, ele não se deixou levar por propinas, porém poderia ter aproveitado aquele momento. Ouviu ali o pessoal, 2 homens falando ali que queriam acabar com a vida do rei. Ele poderia ter ameaçado: eu escutei, então vocês vão acabar com a vida do rei, e a hora que o outro assumir, eu quero uma bocadinha melhor, um salário melhor, uma posição melhor. Não, ele não usou desses artifícios, ele usou da sua integridade. E usando da sua integridade, ele chegou até ali a sua prima, falou para ela: avisa o rei que estão armando a emboscada para acabar com a vida dele. Ela correu lá, avisou o rei, e assim foi evitado um assassinato, tudo através da integridade de Mardoqueu. E na nossa vida é da mesma forma. Devemos ser íntegros, não devemos nos corromper, não devemos trocar a nossa integridade, o nosso caráter, o nosso testemunho de cristão. Não devemos trocar o nosso bom nome, porque a palavra de Deus nos diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas.
Não devemos trocar nada disso. A nossa honestidade por coisas materiais, a nossa intimidade com Deus por posições melhores dentro da sociedade. Porque a palavra de Deus para a nossa vida é que aquele que permanecer fiel e vencer e chegar até o fim, ele terá direito de morar no céu. Ele terá o seu nome escrito no livro da vida. A promessa que Deus nos fez não é uma promessa de riqueza. A promessa que Deus nos fez é uma promessa de salvação, é uma promessa de eternidade, é uma promessa de uma morada nos céus. Não que aqui na terra não podemos desfrutar de riquezas, não é isso, podemos sim, mas tudo no tempo e na medida e temperança de Deus. Não precisamos correr contra o tempo ou fazer de tudo ou ultrapassar barreiras, deixar a ética de lado, deixar o caráter de lado, deixar a integridade de lado para acumular riquezas. Não. Com a fidelidade a Deus, a gente consegue chegar lá. Observamos exemplos bíblicos como José. José que foi vendido como escravo, todos conhecem. José que foi prisioneiro. José que foi alguém que estava ali trabalhando e foi tentado e não cedeu. E observamos tanta coisa José passou, mas se manteve fiel. E no tempo certo, aquele que um dia foi vendido como escravo, aquele que um dia estava na cadeia, num determinado tempo, como diz no livro de Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. Quando chegou o tempo de José, ele se tornou simplesmente governador. Faraó só era maior que ele quando estava no trono. Se Faraó não tivesse sentado no trono, era José que mandava. Mas por que isso? Ele era melhor que os outros? Não. Ele simplesmente se manteve íntegro, ele simplesmente se manteve fiel àquilo que ele ouviu, àquilo que ele acreditou da palavra de Deus, dos ensinamentos que lhe foram passados através dos seus pais. Tudo isso veio através da influência dos pais, que passou o ensinamento e mostrou para o filho que, crendo, sendo fiel, é possível vencer, é possível alcançar o que quisermos na presença de Deus, aquilo que Deus tem de melhor para nós, mas desde que sejamos fiéis e íntegros. E isso para a nossa vida é extraordinário. Amém, meus irmãos? Amém? Nós aprendemos que as pessoas íntegras não escondem seus sentimentos de ninguém. Suas vidas são transparentes. Observamos que Mardoqueu, ele não escondeu seu sentimento. Ele viu ali aquele momento que ia acontecer algo com o rei, ele não escondeu, ele não se omitiu, ele foi lá e falou: rei, é assim, assim, assado, e pronto. O rei investigou, viu que era verdade e teve um homicídio evitado. Ele via as coisas que estavam erradas, ele não se omitia, ele não se influenciava. A sua integridade em primeiro lugar, a sua fidelidade a Deus em primeiro lugar, assim como diz no Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Tópico 2. Mardoqueu demonstra discernimento. Mardoqueu demonstrou discernimento ao denunciar a trama para matar o rei e instruir Esther sobre o perigo existente caso ela revelasse sua verdadeira identidade. A gente vê que Mardoqueu, ele teve um discernimento. Quando ele viu ali que o povo estava tramando para matar o rei, ele já fala para sua prima, para sua filha: não fala a sua identidade, não fala a sua origem agora. Vai ter um momento certo, aguarda. Porque ele discerniu. Se eles já estavam tramando para matar o rei, se eles ficam sabendo que ela era judia, que ela era lá de Judá, que ela não era daquela terra, que ela não era daquele povo, eles iam tentar acabar com a vida dela. Era um perigo iminente. E Mardoqueu discerniu isso.
A intimidade com Deus nos oferece essa maturidade. Tem que ter intimidade com Deus. Porque se você não tem intimidade com Deus, como você quer discernir as coisas espirituais das coisas carnais, materiais? Só conseguimos esse discernimento quando agimos espiritualmente, quando vivemos no Espírito, quando falamos no Espírito, como buscando intimidade com Deus, quando oramos, jejuamos, nos consagramos, nos separamos para Deus, vivendo uma vida à parte deste mundo. Não que vamos sair desse mundo, não. Simplesmente não vamos nos contaminar e não nos deixar levar pelas culturas. Não nos deixar levar pelos costumes. Aqueles costumes, aquelas culturas que nos afasta de Deus, que tira a nossa integridade, que tira o nosso relacionamento com Deus, que vão contra os preceitos de Deus. Aquilo que parece simples, mas na espiritualidade, no mundo espiritual, tem um grande impacto. E isso atrapalha você ter discernimento, discernir entre o bem e o mal. Mardoqueu, como tinha intimidade com Deus, quando ele viu esse acontecimento, ele logo discerniu o perigo iminente para sua prima, já avisou, já orientou, e assim ela agiu dentro as orientações do seu primo. 2:1 Vivendo em terra estranha. Mardoqueu entendia que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Então, ele mesmo vivendo ali naquela terra estranha, ele entendia a fidelidade de Deus. Mardoqueu era conhecedor da aliança existente entre Abraão e o Senhor. Mardoqueu percebeu que o povo judeu corria o risco de ser exterminado e que ele e Esther poderiam fazer alguma coisa para que não acontecesse tal tragédia. Mardoqueu, ali, ele percebeu esse risco. Porque se o povo judeu ali, se ele não percebe, se ele não tem uma intimidade com Deus, eles poderiam ter sido exterminados. Eles poderiam ter acontecido uma tragédia. Muitos judeus perderam a vida por causa de uma omissão de Mardoqueu ou por causa de uma ação errada de Mardoqueu. Porque nós, cristãos, porta-vozes de Deus, devemos ter discernimento espiritual das coisas, dos acontecimentos, da forma de nós agir, daquilo que Deus requer de nós. Estamos nesse mundo para orientar, estamos nesse mundo para transmitir a palavra de Deus, estamos nesse mundo para falar para as pessoas que Deus cura, mas Ele cura quando Ele quer. Estamos nesse mundo para falar para as pessoas que Deus, Ele não é invasor. Não é aquela questão de falar assim, eu acredito em Deus e tá bom. Não. Você precisa de ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Porque a fidelidade de Deus conosco, ela é a partir do momento que temos uma aliança com Ele. Deus, Ele está ali aguardando para que nós dermos lugar para que Ele entre e assim Ele haja. Para que Ele use-nos como vasos, como canais de bênçãos, como canais que vai sair, fluir a palavra de Deus até os corações, até as pessoas que necessitam ouvir algo de Deus. E Mardoqueu, ele entendia a fidelidade de Deus e ele não se deixou corromper. E ali, ele tendo a intimidade com Deus, ele percebeu o perigo iminente. E ele percebendo, ele sabia que ele e a sua prima Esther poderiam entrar ali naquele lugar, na presença de Deus, e atrapalhar com o plano do inimigo, que eles poderiam intervir e ser usados por Deus para poupar a vida daquele povo judeu. Percebendo as oportunidades, a Bíblia registra dezenas de personagens que souberam aproveitar as oportunidades. Mardoqueu faz parte dessa lista. Mardoqueu, ele foi honrado por ter tido a oportunidade de se calar ou denunciar a trama de morte do rei.
Porém, ele escolheu fazer o que era certo, denunciar. Denunciar. Ele não se omitiu perante aquele algo errado. Ele poderia, vamos entender aqui, de duas formas se omitir naquela trama. Pelo medo de ser retaliado, das pessoas se levantarem contra ele, ele poderia ter se calado. Ou ele poderia também usar de uma artimanha de ameaça e querer ali até, vamos dizer, ajudar na morte do rei para poder pegar uma posição melhor. Mas em nenhuma dessas ele entrou. Nenhuma dessas possibilidades, conjecturando eu aqui, não é o que não está na Bíblia, conjecturando o que ele poderia ter feito. O que o mundo hoje em dia que vivemos deixa como opção quando as pessoas se deparam com situações dessas. E os cachorros tá brabo ali latindo. O cachorro um late aqui no quintal, o outro late no quintal de lá e tá uma cachorreira doida aqui à noite. Mas Deus é fiel. Então, meus irmãos, a gente entende que Mardoqueu, se fosse hoje, nos tempos de hoje, trazendo para a nossa vida, o mundo de hoje, as pessoas teriam opções de se calar por medo ou até de se corromper e entrar na jogada. E Mardoqueu, ele escolheu a parte boa. O que Mardoqueu fez? Ele foi lá e denunciou. Ele fez o certo. Ele fez o certo. Ele viu que aquilo ali era errado. Ele percebeu que se o rei morresse, o povo judeu ia correr perigo. O povo judeu ia correr perigo. Ele foi lá e denunciou. E ele denunciando, logo, ele foi honrado. Ele foi honrado. O rei honrou ele por essa oportunidade que ele soube aproveitar, lidando com a exaltação. A história de Mardoqueu mostra que, além da honra vir na hora certa, o melhor de Deus incide sobre aqueles que descansam em sua presença. Então, a gente percebe que a honra, ela vem. A honra, ela vem. Mas primeiro é preciso obedecer. É preciso obedecer. Mardoqueu obedeceu. Mardoqueu ficou na fidelidade. Mardoqueu colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. E na hora certa, Deus o honrou. Na hora certa, Deus o exaltou. Entendemos que possamos ser como Mardoqueu, praticar o que Deus quer que pratiquemos, e não segundo o nosso desejo, não segundo a nossa concupiscência, não segundo o nosso pensamento, mas saber discernir e entender que o que Deus quer para nós é diferente. É diferente. Agir na vontade de Deus é diferente do agir na nossa vontade. Porque nós olhamos o exterior e Deus olha o interior. Deus está vendo lá na frente. Deus quer as coisas da forma correta. Com Deus não tem meio termo. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus não tem morno, ou é quente ou é frio. Com Deus é assim sim, não. Então Mardoqueu agiu da forma que Deus queria. E nós também entendamos que é possível agir de acordo com o que Deus quer de nós. Aprendemos nesse tópico 2 que o discernimento nos leva a agir em conformidade com a palavra de Deus, que a espiritualidade ela nos leva a agir de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com aquilo que Deus precisa. Que possamos ter discernimento, que possamos buscar intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que a presença do Espírito Santo seja eminente em nossas vidas, para que assim consigamos tomar as decisões corretas nos momentos corretos, e a vontade de Deus sempre seja feita, para que Ele sempre seja glorificado e honrado em nossas vidas. Tópico 3. Lições de Mardoqueu para os dias atuais. Mardoqueu possui algumas lições que podemos extrair para as nossas vidas de hoje.
Primeira, ele foi um homem honrado. Ele não vendeu a sua honra. Ele se manteve íntegro. Todos ali se prostravam, Mardoqueu não. Mardoqueu não, a sua honra, ele só rendia a Deus. Ele só se prostrava perante Deus. Aprendemos também que ele só dava glória a Deus. Ele era um homem de fé. E um homem que por sua devoção foi usado por Deus em pleno Império Persa, junto ao rei. Lá num outro povo, lá num povo que tinha um costume totalmente diferente. Mas a devoção de Mardoqueu o levou a ser usado por Deus lá naquele lugar. Isso para a nossa vida nos ensina que para você ser usado por Deus não é só dentro da igreja, que para você ser usado por Deus não é só dentro das quatro paredes. Para você ser usado por Deus, basta você se colocar na posição que Deus requer, que você será usado no seu trabalho, você será usado na sua escola, você será usado na rua, você será usado na vizinhança, você será usado aonde você passar. Mas para que isso aconteça, é preciso estar com intimidade, é preciso se manter íntegro na presença de Deus. Não tenha medo dos desafios. Depois do caso em que Mardoqueu descobre a conspiração de Bigtã e Teres, o rei Assuero engrandeceu Amã. Está lá em Esther 3:1. E todos os servos do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Amã se encheu de furor. Mardoqueu, depois que ele descobriu essa conspiração, depois que ele contou ali o que aqueles dois servos queriam fazer, que era o Bigtã e Teres, quem foi engrandecido foi Amã. E quando Amã foi engrandecido, ele coloca ali um decreto, uma lei, para que o povo, porque como ele tinha sido engrandecido, para que o povo se prostrasse perante ele, para que o povo se dobrasse perante ele. Então Mardoqueu não se dobrava, Mardoqueu se manteve íntegro. Ele não teve medo daquele desafio, porque ele conhecia o Deus em que ele servia. Pelo fato de Amã ter sido engrandecido, o povo tinha que se prostrar. Ele já era um senhor, já era grande, digamos assim, em honra naquele lugar. E o povo se prostrava, os servos do rei se inclinavam perante ele. Ele passava, o povo se dobrava. E Naamã na posição, assim como aqueles jovens perante aquele rei Nabucodonosor. Não se prostraram, não venderam a sua honra, não venderam a sua integridade, não tiveram medo do desafio, se mantiveram na posição. E o rei tirou o anel de sua mão e o deu a Amã, para fazeres dele o que bem parecer a teus olhos. Então Amã pretende matar todos os judeus. E Mardoqueu fez Esther saber tudo o que lhe tinha sucedido. O rei deu a honra para Amã, deu o anel para ele. E o anel do rei, ele tem um selo, tinha um selo que aonde ele carimbasse com aquele selo, aquilo era irrevogável. Tinha que ser cumprido, porque era carimbado com o anel do rei. E ele entregou nas mãos de Amã. E Mardoqueu, firme no seu posicionamento perante Deus, não se amarelou, como digamos no nosso goianês, não amarelou perante na hora do aperto, teve firme, ficou na posição, manteve a sua honra, deu um jeito de avisar Esther que ela ficasse sabendo da trama e já logo começou a também trabalhar, mas trabalhar de uma forma diferente. Porque o crente ele trabalha diferente, porque a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais dos lugares celestiais. Então ele sabia que a luta dele não era ali com Amã, a luta dele era espiritual. O que eles fizeram? Eles foram orar, eles foram jejuar. Aí no 3:1 ainda, então disse Esther que se tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias.
nem de dia e nem de noite, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Porque não era de costume da rainha chegar a hora que ela quisesse perante o rei. Então ela pediu para que o povo jejuasse, para que o povo se consagrasse, para que o povo buscasse de Deus em prol da vida dela, porque ela iria também fazer algo para ajudar. Ela iria chegar até o rei e ia falar com o rei acerca daquele momento, daquela trama, do que a mãe estava planejando. E Mardoqueu atendeu o pedido de Esther em buscar o Senhor no momento que todas as situações lhe eram contrárias. Era um momento de risco e desafios. Mas no momento de risco, no momento de desafio, é o momento em que precisamos mais nos estarmos na presença de Deus. No momento em sua vida onde você não vê mais saída, no momento de sua vida onde não tem mais esperança, é o momento em que você precisa mais buscar de Deus. É o momento em que você precisa mais estar aos pés de Deus. É quando o poço está secando que é preciso cavar mais. Quando a água está secando, é preciso cavar mais. Quanto mais você cava, mais água brota. Quanto mais você busca, mais o Espírito de Deus te enche. Mais Deus te dá sabedoria e discernimento para tomar as decisões. E assim o povo foi orar. E Mardoqueu sabia que era um grande desafio e um risco enorme. Porém era preciso que isso acontecesse, porque o propósito era salvar o seu povo. Diante dos riscos de vida, devemos confiar em Deus, que pode nos dar o escape. Como Mardoqueu, não devemos ficar parados, com medo da circunstância. Devemos lutar, devemos buscar, devemos agir e não paralisar. No tópico 3.2, a vida cristã exige perseverança. Perseverança é a base fundamental da vida de qualquer cristão. Perseverança significa persistir em seguir Jesus mesmo enfrentando dificuldades. Perseverar em obedecer a palavra de Deus é o que faz a diferença no reino de Deus. Perseverar. Não é quando as coisas ficarem difíceis a gente parar. Quando as coisas ficarem difíceis a gente retroceder, não. Quando as coisas ficarem difíceis a gente tem que fazer igual aquele povo quando estava saindo do Egito fez. Eles na fuga do Egito, quando eles estão ali, todo o Egito em peso atrás deles, eles se deparam com o Mar Vermelho. Se vai para frente, morre afogado. Se volta para trás, cai na espada. O que Deus fala para o povo? Deus fala para Moisés: diga ao povo que marche, diga ao povo que ande, diga ao povo que vai avante. E quando o povo foi avante, o mar se abriu. O mar se abriu. E isso, para nossas vidas, é um grande ensinamento. Que quando confiamos em Deus, que quando buscamos em Deus, que quando esperamos em Deus, a gente enfrenta as dificuldades, a gente persevera, a gente obedece a palavra de Deus, e isso faz a diferença em nossas vidas. Crenças e valores sólidos bem definidos. Mardoqueu foi ameaçado de morte, mas isso não foi suficiente para que se calasse. Quando soube da trama da morte do rei, seus valores falaram mais alto e fez a denúncia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando possuímos valores bem definidos e sólidos, nada nos afasta, nada nos distancia, porque entendemos que o amor de Deus, ele é tudo em nossas vidas. Ele é a força motriz que nos faz andar, que o Espírito Santo é o que nos orienta, que o Espírito Santo é o que nos edifica, que o Espírito Santo é o que nos dá o consolo nesse mundo em que estamos peregrinando. Porque Mardoqueu vivia ali, mas ele não era dali. Por isso ele não se deixou levar, não se deixou corromper. E assim também somos nós. Nós somos cidadãos do céu. Vivemos nessa terra, mas não somos daqui, somos forasteiros. E estamos esperando em um tempo bem próximo que a grande trombeta toque.
E quando ela tocar, nos encontraremos com Jesus nos ares. E assim partiremos para a terra que Ele para nós foi preparar. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança de termos os valores bem definidos e aguardarmos e mantermos na posição. Quando possuímos valores bem definidos e sólidos, nada nos afasta do amor de Deus. Quando estamos entendendo o propósito de Deus na nossa vida, o propósito da nossa caminhada, nada nos afasta do amor de Deus. Na conclusão, observamos que a integridade deve ser nossa marca, que o seguidor de Cristo, o cristão, o porta-voz de Deus, a integridade deve ser a sua marca, a honestidade, a sinceridade, ser pessoas verdadeiras, não ser pessoas falsas, que buscar de Deus, que ter uma vida de intimidade com Deus, de fidelidade a Deus, isso deve ser nossa marca. Vimos que devemos seguir o exemplo de Mardoqueu. Um exemplo de que por mais difícil que as coisas pareçam, que por mais que se nós não estivéssemos na nossa terra, estiver numa outra terra, devemos nos manter firmes. Como estamos em uma outra terra? Porque somos cidadãos do céu. Estamos aqui de passagem, estamos aqui peregrinando, estamos daqui um tempo somente aguardando a preparação das moradas celestiais que Cristo nos prometeu quando Ele subiu aos céus. Eis que eu vou para o Pai vos preparar lugar. Então estamos aqui somente por um curto espaço de tempo. E assim como Mardoqueu estava ali na Pérsia, ele não se corrompeu, assim também não venhamos nos corromper. Que venhamos estar firmes. E Mardoqueu viveu uma sociedade pecaminosa, porém manteve-se fiel e temente ao Senhor, pois possuía valores sólidos e bem definidos. E assim sejamos nós. Por mais que a sociedade hoje esteja com os valores invertidos, por mais que a sociedade hoje esteja com esse pecado aflorado na flor da pele, por mais que a sociedade hoje tente empurrar valores que vão contra todos os nossos princípios, que nós não venhamos nos corromper, que os nossos valores se mantenham firmes e sólidos e bem definidos. Assim, conseguiremos chegar aos céus. E tendo esses valores bem definidos e tendo o discernimento da palavra de Deus, conseguiremos viver neste mundo sem ter que magoar, machucar as pessoas, mas sendo verdadeiros, sendo íntegros e mantendo a nossa intimidade e comunhão com Deus. Amém? Que Deus possa lhe abençoar. Desculpe os barulhos que tiveram, os ruídos, porque como foi dito no início, foi um estúdio meio que improvisado, mas a palavra de Deus foi falada. Que Deus possa lhe abençoar, que esta lição possa edificar a tua vida e possa ser de grande valia. Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. E até a próxima oportunidade.